Salve, família do Verdão! A semana já começa daquele jeito que o palmeirense conhece bem, com clima de decisão, tabela embolada, pressão por resultado e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, dentro e fora de campo. E neste momento do Campeonato Paulista, cada detalhe pesa, cada gol faz diferença e qualquer tropeço pode mudar completamente o cenário da classificação. O Palmeiras entra nessa reta final sabendo que não existe margem para desligar, porque a competição começa a afunilar e os adversários estão aproveitando cada oportunidade que aparece. O empate entre Santos e Bragantino acabou sendo um daqueles resultados que, à primeira vista, parecem favoráveis, mas que precisam ser analisados com cuidado. O Bragantino não conseguiu ultrapassar o Palmeiras naquele momento, o que mantinha o Verdão em situação confortável. Só que ainda faltava um jogo importante, aquele confronto em Novo Horizonte, e ali o roteiro mudou completamente. O time da casa venceu por 2-0, construiu um resultado sólido e, mais do que isso, mexeu diretamente no topo da tabela por causa do saldo de gols, que neste campeonato tem sido decisivo rodada após rodada. Com essa vitória, o clube do interior chegou à liderança do Paulista, somando 12 pontos e um saldo de gols muito superior. O Palmeiras também soma 12 pontos, mas com saldo menor, o que faz toda a diferença neste momento da competição. Isso coloca o Verdão na segunda posição, colado no líder, mas já acende aquele alerta de que não dá para vacilar, porque qualquer resultado negativo pode custar caro. Logo atrás aparece o Bragantino com 11 pontos, mostrando que a briga segue intensa, e mais abaixo, Corinthians, Mirassol, Primavera, São Bernardo e Capivariano formando um bloco extremamente equilibrado. O que chama a atenção é olhar para a tabela e ver clubes tradicionais ainda fora da zona de classificação, vivendo um cenário desconfortável, pressionados e sem muita margem para erro. A disputa está tão apertada que uma vitória muda tudo e uma derrota pode jogar qualquer equipe para fora do grupo que avança. O Palmeiras, apesar de estar na parte de cima, ainda não pode se dar ao luxo de administrar resultado, porque matematicamente ainda existem rodadas a serem disputadas e combinações possíveis que exigem foco total até o fim dessa primeira fase. Faltam 3 rodadas para o encerramento dessa etapa inicial do Paulistão e o Verdão precisa confirmar a vaga dentro de campo. A classificação está muito bem encaminhada. Isso é verdade. Mas o campeonato mostra todos os anos que nada vem de graça. O saldo de gols virou um fator determinante e, por isso, cada partida precisa ser encarada como decisão. O Palmeiras não pode apenas pensar em pontuar, mas também em construir resultados consistentes, sem correr riscos desnecessários. Enquanto a tabela do estadual segue quente, o elenco se reapresenta para iniciar uma preparação importante, visando o compromisso fora de casa contra o Atlético. É uma semana pesada, com mudança de foco, viagem, desgaste físico e mental e um duelo que já carrega um peso enorme por ser início de campeonato brasileiro. Jogar em Minas nunca é simples, ainda mais contra um adversário que vem embalado, confiante e empurrado pela torcida em um estádio que costuma pressionar bastante. O Atlético chega para esse confronto depois de uma vitória de virada em clássico, resultado que costuma dar moral extra ao elenco. O segundo tempo deles mostrou intensidade, pressão alta e eficiência, algo que o Palmeiras precisa estar atento desde o primeiro minuto. Não dá para entrar desligado, esperando o jogo acontecer. Em início de Brasileirão, perder pontos pode parecer pequeno, mas lá na frente faz falta, e correr atrás, depois, costuma custar muito mais caro. O Palmeiras vai precisar competir em alto nível,
com concentração total, marcação forte e intensidade do início ao fim. Não existe espaço para erros individuais, muito menos para dar liberdade a jogadores decisivos do adversário. A experiência desses atletas, mesmo com idade mais avançada, continua fazendo diferença, principalmente quando encontram espaço. O Verdão precisa ser agressivo na marcação, inteligente na posse de bola e eficiente quando tiver chance de definir. Depois desse compromisso fora pelo Brasileiro, o Palmeiras volta as atenções novamente para o Campeonato Paulista, em mais um jogo longe de seus domínios. A sequência fora de casa exige maturidade do elenco, controle emocional e elenco preparado para lidar com esse calendário apertado. Mesmo mandando alguns jogos em estádio alternativo, a equipe sabe que não terá o mesmo ambiente e precisa se impor dentro de campo, independentemente do local. Fora das quatro linhas, a semana também promete ser decisiva para questões importantes do elenco. Uma delas envolve a situação de um dos principais jogadores do time, cujo futuro ainda segue indefinido. Até o momento, a diretoria não recebeu nenhuma proposta oficial por escrito, apesar de muitas especulações e informações circulando. Existe uma expectativa grande em torno dessa definição, porque ela impacta diretamente o planejamento da temporada. A diretoria aguarda uma formalização de qualquer oferta para então sentar com o jogador e entender o cenário completo, tanto do ponto de vista esportivo quanto contratual. A ideia é resolver essa situação o quanto antes, justamente para evitar desgaste, incerteza e para que a comissão técnica saiba exatamente com quem poderá contar ao longo da temporada. Caso a saída se confirme, o clube já sabe que precisará agir rápido no mercado para buscar uma reposição à altura. O desejo do atleta de atuar fora do país pesa nesse processo, e o Palmeiras entende esse momento da carreira, mas também precisa proteger seus interesses esportivos. Por isso, enquanto aguarda documentos oficiais, o clube se movimenta nos bastidores, mapeando opções e avaliando possibilidades para não ser pego de surpresa. Essa semana tende a ser crucial para que esse tema tenha um desfecho, seja ele qual for. Outra situação que também deve ter definição nos próximos dias envolve um atacante que não vem sendo utilizado com frequência. A ausência em jogos importantes por opção técnica reforça a sensação de que ele não está totalmente nos planos da comissão técnica. Existem consultas, sondagens e interesses, mas até agora nada chegou de forma oficial ao clube, o que mantém o cenário em aberto e gera expectativa. O Palmeiras segue atento ao mercado, mesmo com poucas declarações públicas sobre negociações. A filosofia segue clara: buscar jogadores prontos, capazes de chegar, vestir a camisa e corresponder imediatamente dentro de campo. O momento do clube exige esse tipo de reforço, especialmente com competições importantes se aproximando, calendário apertado e a necessidade de manter o nível de competitividade em todas as frentes. Com o Campeonato Paulista se aproximando das fases decisivas, o Campeonato Brasileiro começando e a Libertadores logo ali no horizonte, o Palmeiras sabe que não pode errar no planejamento. O elenco atual tem qualidade, jogadores importantes se recuperando de lesão e uma base sólida, mas também a consciência de que saídas aconteceram e que reposições à altura são fundamentais para sustentar o nível de desempenho ao longo da temporada. A fase do Palmeiras neste momento é uma daquelas em que o clube precisa provar mais uma vez que está preparado para viver o ritmo intenso de uma temporada que promete ser cheia de decisões. Não dá para esquecer que o time já mostrou que tem condições de brigar por títulos,
Mas o campeonato é cruel com quem não tem profundidade no elenco e com quem demora a se ajustar a tempo. Então, essa semana não é apenas uma semana comum. É uma semana que pode definir como o Verdão vai encarar o resto do ano, especialmente porque os próximos jogos serão fora de casa e exigem muito mais do grupo. Quando você observa a tabela do Paulistão, percebe que a classificação está bem embolada e que o saldo de gols virou um critério decisivo. Isso significa que o Palmeiras precisa de atenção dobrada em todos os aspectos. Não basta apenas buscar o resultado, tem que buscar o resultado com segurança, com um desempenho consistente, sem dar chances para o adversário se aproveitar de falhas e sem deixar que a pressão do jogo fora de casa atrapalhe a equipe. O time precisa entrar com mentalidade de quem quer decidir a classificação o quanto antes, porque quanto mais rápido garantir a vaga, mais foco pode ser destinado ao Brasileiro e à Libertadores. E é justamente por isso que a preparação para o duelo contra o Atlético é tão importante. O Galo não é um time qualquer, principalmente jogando em casa, em um estádio que respira futebol e que costuma ser um caldeirão. O Palmeiras vai encontrar um adversário com moral, que vem de vitória importante e com uma equipe que foi reforçada. O começo de Campeonato Brasileiro costuma ser uma fase em que ninguém quer perder terreno, porque a tabela é longa, mas a sensação de urgência é grande desde o primeiro jogo. Por isso, o Verdão precisa entrar com a cabeça ligada, com intensidade e com a disciplina tática que a competição exige. O jogo no Minas Gerais também é uma prova para o time do Palmeiras de que, apesar das mudanças e das saídas de jogadores, o elenco ainda tem condições de competir em alto nível. O Abel, que sempre deixa claro a importância de ter opções no banco e jogadores prontos para entrar e resolver, precisa ver uma equipe compacta, com transição rápida e com a capacidade de neutralizar as principais jogadas do adversário. O Palmeiras não pode permitir que o Atlético cresça com facilidade, porque o Galo tem jogadores com capacidade de definir partidas em poucos minutos, e esse é um ponto que merece atenção. Quando você fala em Campeonato Brasileiro, não dá para pensar apenas em uma fase isolada. O campeonato é uma maratona, e o Palmeiras precisa estar pronto para lidar com desgaste, com lesões e com a necessidade de rodar o elenco. Por isso, a gestão do time precisa ser inteligente, e a preparação física tem que acompanhar esse ritmo. A pressão é grande, e o torcedor quer ver resultado imediato. Mas a verdade é que o time precisa encontrar um equilíbrio entre competir com intensidade e preservar jogadores para que o rendimento não caia ao longo da temporada. Voltando ao Paulistão, a próxima fase se aproxima e o Verdão precisa entrar nela com a confiança em alta. A equipe tem qualidade, tem história, tem estrutura e tem a obrigação de estar entre os melhores. Mas o futebol não se joga no nome, se joga no campo. Por isso, o time precisa manter a regularidade e evitar oscilações. O elenco precisa provar que é capaz de manter o nível mesmo quando o adversário vem fechado. Quando o jogo fica difícil e quando a torcida não está presente em peso, a pressão de jogar fora de casa é diferente, e é justamente aí que o Palmeiras precisa mostrar maturidade. E não é só dentro de campo que o Palmeiras vive uma semana decisiva. As movimentações do mercado seguem em pauta e a diretoria precisa agir com precisão. A questão da possível saída de um jogador importante envolve não apenas o lado financeiro, mas também a parte esportiva. Se a negociação avançar, o clube precisa ter um plano claro para repor o jogador com alguém que possa manter o nível e, se possível, trazer características que agreguem ao estilo de jogo do time.
A janela de transferências não é fácil e a concorrência é grande. Então, o Palmeiras precisa estar pronto para agir rápido quando surgir a oportunidade certa. E falando em mercado, também existe a situação de outro atacante que até então não tem sido utilizado com frequência e pode ter o futuro decidido nos próximos dias. O fato de não ter sido relacionado para jogos importantes indica que a comissão técnica já está pensando em alternativas, e isso é um sinal de que a equipe precisa de jogadores que realmente façam a diferença quando entrarem. O Palmeiras tem uma exigência alta, e isso é positivo, porque mostra que o clube não quer apenas completar elenco, mas sim reforçar com peças que possam mudar o jogo. No meio disso tudo, o Palmeiras segue com o objetivo claro de manter o alto nível competitivo em todas as competições. A Libertadores está logo ali. E o clube precisa estar pronto para encarar os desafios internacionais com força máxima. A competição continental exige intensidade, concentração e uma equipe com capacidade de suportar pressão e jogar em diferentes cenários. Por isso, cada decisão tomada agora, seja no campo ou fora dele, terá impacto no que vem pela frente. O Abel tem falado sobre a necessidade de contar com jogadores que estão se recuperando de lesões e que podem reforçar o time quando estiverem prontos. Isso é um ponto positivo, porque mostra que o treinador confia no elenco e acredita que é possível competir em alto nível. Mas também é um sinal de que o time precisa de reforços pontuais para completar o grupo. O Palmeiras tem tradição de brigar por títulos, e para manter essa tradição é preciso estar preparado em todas as frentes, com um elenco forte e com alternativas para cada posição. E aí, família? O que mais pesa nessa semana é justamente essa combinação de decisões. Você tem o Paulista chegando na fase decisiva, o Brasileiro começando e o time ainda em processo de ajustes. É uma fase que exige atenção máxima, porque qualquer erro pode custar caro. Mas também é uma fase que pode ser muito positiva se o Palmeiras conseguir manter a consistência, acertar as peças que precisam ser ajustadas e seguir com o foco total nos objetivos. O Verdão tem capacidade para atravessar esse período com sucesso, mas precisa provar isso dentro de campo e mostrar que está pronto para encarar o resto da temporada com força e determinação. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começou a ganhar força e já provoca burburinho entre torcedores e dirigentes. Cruzeiro e Palmeiras estariam muito próximos de selar uma troca considerada surpreendente por pessoas ligadas às negociações. A movimentação envolveria o atacante Caio Jorge, atualmente no elenco cruzeirense, que estaria no radar do clube paulista como uma aposta estratégica para reforçar o setor ofensivo. A possível ida de Caio Jorge ao Palmeiras vem sendo tratada com cautela, mas fontes indicam que o interesse é antigo e ganhou tração após conversas discretas entre representantes dos dois clubes. O atacante agrada pela mobilidade, capacidade de atuar em mais de uma função no ataque e pelo histórico de formação em clube grande, fatores que pesam na avaliação da comissão técnica alviverde. Internamente, a leitura seria de que ele poderia se encaixar rapidamente no modelo de jogo adotado. Do lado do Cruzeiro, a negociação seria vista como uma oportunidade de ajustar o elenco e, ao mesmo tempo, equilibrar questões financeiras e esportivas. A Raposa não estaria disposta a liberar o jogador sem contrapartidas relevantes.
o que alimenta a especulação de uma troca envolvendo nomes que hoje fazem parte do grupo palmeirense, além de possíveis compensações futuras. Embora nada esteja oficializado, o clima é de expectativa, com dirigentes evitando declarações públicas para não inflacionar o negócio. A possível troca surpreende não apenas pelo nome envolvido, mas também pelo momento em que surge, indicando que ambos os clubes seguem atentos ao mercado e abertos a movimentos ousados. Entre torcedores, o rumor divide opiniões. Há quem veja potencial de crescimento para Caio Jorge em um novo ambiente, enquanto outros questionam se a mudança seria a ideal neste estágio da carreira. Enquanto o silêncio oficial permanece, a especulação segue crescendo e reforça a sensação de que uma reviravolta pode estar a caminho. Caso se confirme, a negociação tende a ser uma das mais comentadas do cenário nacional, simbolizando como Cruzeiro e Palmeiras buscam soluções criativas para se manterem competitivos em alto nível. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!